Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos. Voltamos, para falar mais sobre nutrição básica, que é a nossa disciplina aqui, e hoje nós vamos falar sobre movimento do trato gastrointestinal. Pessoal, antes que nós comecemos a falar sobre movimento do trato gastrointestinal, é necessário a gente fazer uma breve introdução sobre como é que o trato gastrointestinal se autorregula, como é que ele influencia nas suas funções, tá? E para isso nós vamos precisar dizer para vocês o seguinte: o trato gastrointestinal dos animais, ele tem dois níveis de regulação. Isso é bastante surpreendente. Enquanto que a maior parte dos órgãos, apresenta como nível de regulação o sistema central, ou seja, o sistema nervoso central, ou seja, o sistema endócrino geral do trato do corpo do animal. No caso do trato gastrointestinal, devido à sua importância, devido à sua função e à sua extensão, o trato gastrointestinal dos animais ele vai apresentar um sistema nervoso próprio, local, e um sistema endócrino próprio, local. Então essa é a primeira informação que eu vou passar para vocês, é o seguinte: o trato gastrointestinal dos animais, ele além de ser controlado pelo sistema nervoso central e pelo sistema endócrino geral, ele também vai ter o seu próprio sistema nervoso entérico, entero, vem de intestino, então entérico do trato gastrointestinal, e o sistema endócrino entérico também do trato gastrointestinal. Então como é que funciona, Esse sistema nervoso entérico e esse sistema endócrino entérico, eles interagem com o sistema nervoso central. Algumas respostas elas são efetuadas, geradas e efetuadas em nível local, entérico, e outras respostas elas são uma comunicação entre o sistema nervoso central, o sistema endócrino geral e o sistema nervoso entérico e o sistema endócrino entérico. Então, tudo bem? Então, só para contextualizar vocês, essa resposta, o trato gastrointestinal, ele apresenta um controle local também. Como se dá esse controle local? Bem, eu vou falar primeiro do sistema nervoso, tá? Da organização do sistema nervoso, depois nós falamos um pouco sobre as características do sistema endócrino. Esse sistema nervoso nós vamos falar aqui é o sistema nervoso entérico, tá? Então, principal característica. Bem, vocês já devem ter ouvido falar, que o trato gastrointestinal ele vai apresentar camadas, ele é um tubo contíguo no corpo do animal, e esse tubo ele vai apresentar camadas, As camadas desse trato gastrointestinal, de fora para dentro, é uma camada serosa, uma camada muscular, uma camada de submucosa e uma camada de mucosa, tá? E aí de dentro para fora, mucosa, submucosa, muscular e serosa. Por que eu estou falando isso para vocês? Estou falando isso para vocês porque o sistema nervoso entérico ele vai estar entre essas camadas. Então, o sistema nervoso entérico ele vai se organizar como uma rede de neurônios, tá? Essa rede de neurônios recebe o nome de plexos, de plexo, tá? Então ele vai se organizar como uma rede de corpos celulares de neurônios distribuídos anatomicamente entre essas camadas. Nós temos o plexo mioentérico, que é distribuído entre as camadas muscular, a camada muscular circular e a camada muscular longitudinal, E nós temos o plexo submucoso que está lá na submucosa. Tanto o plexo mioentérico como o plexo submucoso, esses corpos de neurônios, eles vão ter inervações, tá? Então eles vão ter corpos neuronais. O plexo submucoso e o plexo mioentérico eles vão ter corpos neuronais sensitivos. Esses neurônios eles vão estender braços sensitivos, E eles vão sentir as condições do lúmen do trato gastrointestinal, ou seja, como é que está a digesta em termos de osmolaridade, pH. Eles vão sentir o lúmen do trato gastrointestinal, bem como eles vão sentir também o estiramento ou esvaziamento, a distensão, o esvaziamento do próprio trato gastrointestinal, e a partir daí modular as suas respostas. Isso não é fantástico? Então esses neurônios eles vão estar estrategicamente distribuídos nesses locais, como plexos, mas eles vão estar enraizados aí por todo o trato gastrointestinal para sentir como é que esse trato gastrointestinal está, para que eles possam mediar as suas respostas. Bem, esse é um desenho esquemático de como é que funciona, tá? Em termos de sistema nervoso central, é o sistema nervoso autônomo parasimpático que vai mandar a maior parte das respostas, para o trato gastrointestinal dos animais.
como é que esses neurônios eles transferem essa resposta que é muitas vezes elétrica, né? Um pulso elétrico que vai ser transmitido rapidamente lá pela bainha de mielina entre os corpos neuronais. Como é que eles convertem essa resposta em esse potencial de ação em uma atividade muscular, em uma atividade secretória, por exemplo? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes os neurônios eles têm que traduzir aquele impulso elétrico, né, que eles perceberam, vem traduzir esse impulso elétrico em uma ação numa célula muscular ou em uma ação em uma célula secretória. E isso ele só vai ser possível se o neurônio conseguir se comunicar com aquele tipo de célula. Então, para fazer isso, eles utilizam uma modificação, né? Eles convertem aquela mensagem elétrica, eles convertem aquela mensagem elétrica em uma forma de ser entendida pelas células. Que forma é essa? Neurotransmissores, tá? Então, neurotransmissores são produzidos na periferia, aí no que a gente chama de varicosidade, né? Esses neurotransmissores eles são produzidos pelos neurônios, eles são liberados na proximidade ali da célula-alvo, e esses neurotransmissores eles vão provocar gatilhos bioquímicos na célula, e esses gatilhos bioquímicos vão gerar a ação que se deseja, né? A ação que o neurônio programou. Então, para aprofundar isso aí, né? Existem dois principais tipos de neurotransmissores, nós vamos voltar a falar sobre eles, mas eu preciso que vocês lembrem do nome deles, fiquem com o nome deles na cabeça e com as funções, tá? Neurotransmissores, os que são os mecanorreceptores, e os neurotransmissores são chamados de quimiorreceptores. O que é que são esses mecanorreceptores e o que é que são esses quimiorreceptores? Bem, mecanorreceptores e quimiorreceptores são corpos de neurônios, né, que são especializados, no caso dos mecanorreceptores, de sentir o estiramento dos grupos musculares, e essa capacidade de sentir o estiramento dos grupos musculares, ele pode gerar um potencial de ação que será transmitido pelo neurônio, né? E isso pode gerar, por exemplo, uma resposta do trato gastrointestinal a esse estiramento. Qual é a resposta? Peristalse, movimentação. Ou pode gerar uma resposta secretória do trato gastrointestinal, se for no caso do estômago, aumentar a secreção de ácido clorídrico, tá? No caso dos quimiorreceptores, diferente dos mecanorreceptores que estão relacionados com processos de motilidade, principalmente nos quimiorreceptores eles sentem como é que está as condições do lúmen do trato gastrointestinal. Então os mecanorreceptores são corpos neuronais que estão bem próximos lá na mucosa do trato gastrointestinal, e eles levam potenciais mensagens relacionadas com o pH, a osmolaridade, a quantidade de gordura, de aminoácidos presentes no lúmen, e a partir desse balanço químico aí, eles têm uma noção, os neurônios têm uma noção, né? E eles fazem essa resposta ou transmitem essa resposta para o próprio trato gastrointestinal, tem uma noção de como é que estão as condições do próprio trato gastrointestinal. Então, como é que eles fazem para transmitir essas respostas, para gerar um potencial, uma resposta potencial, uma motilidade, um aumento de secreção? Bem, eles traduzem, esses mecanorreceptores e esses quimiorreceptores, eles traduzem essas mensagens em neurotransmissores, e esses neurotransmissores é que irão afetar os músculos, as glândulas. Existem vários neurotransmissores. Os dois principais no trato gastrointestinal são os neurotransmissores, o neurotransmissor mais importante envolvido nos processos de aumento de atividade secretória, contrátil, circulatória, que é a acetilcolina, e o neurotransmissor mais envolvido nas atividades inibitórias de atividade, inibição de atividade contrátil, inibição de atividade secretória, que é a noradrenalina. Então, nas varicosidades dos neurônios, eles podem secretar essas duas substâncias a depender do tipo de comunicação, tá? Então, um exemplo clássico para vocês. Se um mecanorreceptor identifica um estiramento da camada muscular, né, lá do estômago do animal, ele vai estimular a motilidade, estimular a secreção. Tão logo essa motilidade, essa secreção aumente e esse bolo alimentar diminua, essa digesta desapareça, o estiramento desaparece também. E rapidamente para-se de produzir a acetilcolina, né, que é um aumento da atividade, e começa-se a produzir noradrenalina por esse mecanorreceptor. Por quê? Porque não existe mais necessidade de se estimular secreção ou motilidade.
Eu espero que eu tenha sido claro. Tá? Então esses neurotransmissores, né, esses neurotransmissores, eles vão ser produzidos pelos neurônios e eles vão se comunicar com as células alvo, né, sejam musculares, sejam secretórias principalmente. Bem, até agora nós falamos sobre a atividade do sistema nervoso. Só que o sistema nervoso não trabalha sozinho. Nós temos também o sistema endócrino, seja o sistema endócrino geral, né, como também o sistema endócrino entérico. Qual a característica do sistema nervoso do sistema endócrino entérico, pessoal? Ele tem como característica principal, diferentemente do sistema nervoso, que ele é dividido em plexos, o sistema endócrino entérico, ou sistema entérico endócrino, ele é composto por células difusamente distribuídas por todo o trato gastrointestinal. Então, células, né, difusamente distribuídas pelo trato gastrointestinal fazem às vezes de glândulas, né? Então, por que são glândulas? Porque essas células elas vão produzir hormônios, substâncias que, quando jogadas na corrente sanguínea, vão influenciar o funcionamento de células na sua periferia, de um órgão distante. Elas podem influenciar, inclusive, a expressão de genes e por aí vai. Então vamos lá aos fatos, tá? Essas células endócrinas, elas se distribuem difusamente no trato gastrointestinal e têm como característica principal, basicamente, essa base larga e esse ápice estreito. Não sei se vocês lembram, quando eu falei sobre a célula G, produtora de gastrina, lá na glândula gástrica do estômago, eu disse, fixem ela na cabeça. E o formato dela é basicamente igual a esse formato genérico em triângulo aí. Base larga e ápice estreito. Para quê? Esse ápice estreito para sentir as condições do lúmen. Lembrem-se, ela está lá na mucosa do trato gastrointestinal. Ela vai sentir as condições de lúmen e a partir dessas condições de lúmen ela vai secretar substâncias. Essas substâncias, os hormônios, vão influenciar, vão desencadear uma série de respostas. Então, se por um lado essas células estão difusamente distribuídas, elas vão secretar suas substâncias na corrente sanguínea, né? Que substâncias são essas? Gastrina, colicistoquinina, enteroglucagon, secretina, peptídeo Y e uma infinidade dessas substâncias que vão gerar uma série de modificações no trato gastrointestinal. Nós vamos falar mais um pouco sobre essas modificações no trato gastrointestinal produzidas pelo sistema endócrino, tão logo a gente comece a estudar as respostas a esses sistemas. Rapidamente, quando nós estivermos falando sobre a motilidade, nós vamos voltar a falar sobre isso, tão logo a gente comece. Então, mostrando aqui para vocês, deixa eu pegar o meu apontador, para que a gente consiga mostrar para vocês aqui o modo de ação dessas células, tá? Então essas células elas podem aqui distribuir esses hormônios, base ápice estreito, base larga, uma célula endócrina. Então ela pode produzir sua substância e vai agir em um local distante, ela tem um modelo endócrino. Ela pode produzir essa substância hormonal e agir sobre ela própria. Ela pode produzir substância para agir na sua periferia, que são chamadas de parácrina, tá? Então essas funções aqui da célula endócrina, todas elas são desencadeadas aí no trato gastrointestinal. Pessoal, não menos importante em relação ao controle, nós temos também o sistema imunológico entérico, tá? Que ele está relacionado, ainda nós não entendemos tão profundamente como nós entendemos o sistema nervoso e o sistema endócrino, mas o sistema imunológico entérico ele tem importante papel, inclusive no acionamento de processos de cascatas bioquímicas relacionadas com a secreção. Tá? Nós não entendemos muito bem ainda, mas existe um caminho a trilhar sobre isso. Bem, nós aqui falamos sobre os mecanismos de controle rapidamente antes de começar a falar sobre a motilidade. Eu sei que a gente demorou um pouquinho para falar sobre isso porque é extremamente importante que vocês entendam em nível mais básico como é que esses sistemas estão organizados para que só depois a gente consiga conversar por como esses sistemas organizados eles influenciam no funcionamento, que é justamente no caso da motilidade do trato gastrointestinal. Então, pessoal, a motilidade do trato gastrointestinal é justamente esses sistemas em ação, né? O sistema nervoso entérico, o sistema endócrino entérico em ação.
Basicamente, qual é a função da motilidade do trato gastrointestinal? Por que a motilidade é importante no trato gastrointestinal? A motilidade ela é importante porque os compartimentos o trato gastrointestinal é compartimentalizado e os processos de digestão e absorção ocorrem em compartimentos diferentes, muitas vezes. Então é necessário, carece que o bolo alimentar, a digesta, ela percorra o trato gastrointestinal para que nós tenhamos os processos de quebra, de mistura, né, desse alimento. Então esses processos eles só são possíveis graças a uma motilidade do trato gastrointestinal. Essa motilidade ela é coordenada por células, tá? Por células excitáveis. Essas células excitáveis são as células de músculo liso do trato gastrointestinal. Tá? Então, essas células de músculo liso do trato gastrointestinal, elas são células, geralmente são células com um maior comprimento de fibra muscular do que as células de músculo estriado esquelético, como por exemplo, né, tem filamentos de actina muito maiores, e uma característica importante dessas células é que elas têm junções que permitem que essas células se comuniquem e que o protoplasma dessas células se comuniquem e que elas funcionem como um único volume ou agregado de célula. Isso é importante, chama sincício isso aí, tá? Isso é importante por quê? Porque os processos relacionados a propelir o alimento, né, propulsão do alimento no trato gastrointestinal, ele depende de anéis de constrição que empurram o alimento aboralmente no trato gastrointestinal, e esses anéis de constrições coordenadas eles só são possíveis se a gente tiver células musculares se contraindo em uníssono, né, em um único momento, e por aí vai. Bem, eu vou ser rápido em relação a isso aqui, tá? Mas eu preciso que vocês se aprofundem disso na literatura. As células do trato gastrointestinal, todas elas vão apresentar um potencial de ação na sua membrana. Eles vão apresentar uma diferença química, né, eletroquímica entre o líquido extracelular e o intracelular. Principalmente essa diferença, né, entre o meio externo e o meio interno, delimitado pela membrana da célula muscular. Rotineiramente essas diferenças elas vão sendo alteradas de acordo com um padrão que nós chamamos de despolarização parcial. Então existe uma diferença entre cargas do lado interno e externo da membrana dessas células musculares e regularmente, né, passam ondas de despolarização. Essas ondas elas são características do trato gastrointestinal, excitáveis de características do trato gastrointestinal, de um ritmo diferenciado. Pessoal, o que é que acontece? É possível, né, que essas ondas elas sejam não gerem nenhum processo de contração do músculo. Tá? Então elas vão despolarizar parcialmente, mas elas não vão gerar propriamente dito um processo de contração daquela célula muscular. Quando é que a contração vai ocorrer? É quando nós temos essa despolarização parcial associada a um estímulo nervoso ou um estímulo endócrino. Então prestem atenção. Apenas nós vamos ter processos de contração de músculo liso do trato gastrointestinal quando a onda de despolarização parcial, que sempre ocorre, encontra uma célula previamente estimulada por estímulos nervosos, por estímulo endócrino ou pelos dois estímulos juntos. Então essa onda passou, né, encontrou uma célula estimulada e aí sim nós temos a contração do trato gastrointestinal. Essa contração, né, do trato gastrointestinal, ela normalmente ocorre no pico da onda, né, da onda lenta, justamente com potencial de ação, e que ocorre o processo de contração. Esse processo de contração dessa célula previamente sensibilizada por substâncias endócrinas, né, ou substâncias nervosas, ele gera dois tipos de motilidade característico do trato gastrointestinal: a peristalse e a segmentação. A peristalse é um movimento propulsivo, tá? Então, que é caracterizada por um anel de constrição que empurra, né, o alimento de forma aboral. Antiperistalse de forma oral, tá? Aboral distante da boca.
E o movimento de segmentação é um movimento não propulsivo, mas um movimento de mistura, né? Que é quando o trato gastrointestinal ele vai apresentar uma contração em regiões próximas, né? Para facilitar o processo de mistura do conteúdo que fica entre essas duas regiões, como vocês estão vendo aqui. Nós vamos voltar a falar sobre movimentos do trato gastrointestinal e por aí vai. Então, pessoal, antes que a gente entendendo agora esses processos de motilidade do trato gastrointestinal, né, de motilidade ocorrendo a partir de um controle de uma estimulação prévia das células musculares por estímulos endócrinos ou por estímulos nervosos e por essa onda de despolarização, agora a gente vai ver em alguns compartimentos do trato gastrointestinal, como é o caso da motilidade do estômago, da motilidade dos intestinos, da motilidade dos pré-estômagos, como é que isso ocorre, tá? No caso do estômago, nós temos uma diferença importante aqui, porque o estômago, anatomicamente, nós falamos, né? Região cárdica, região de fundo, região de corpo e a zona pilórica. Só que aqui, em termos de motilidade, o estômago ele vai se dividir ao meio, no que nós chamamos de estômago distal e estômago proximal. O estômago distal tem motilidade baixa e ele está relacionado aos processos de armazenamento, enquanto o estômago proximal tem motilidade baixa, está relacionado aos processos de armazenamento, enquanto que o estômago distal tem uma motilidade excessiva e está relacionado aos processos de esvaziamento gástrico e, portanto, é uma característica de moedor e selecionador. Então, como é que isso vai acontecer? Bem, o bolo alimentar ele vai chegando aqui pelo cárdico, vai se depositando aqui na região de cárdia do fundo e esse estômago ele vai distendendo, tá? Na medida que ele distende aqui, começa o estímulo dessas células aqui, um estímulo nervoso e um estímulo endócrino dessas células que já ficam excitadas previamente. Quando a onda lenta passa, essas células já excitadas, elas vão começar os processos de motilidade, né? Então, o alimento que estava aqui armazenado agora vai começar a ser degradado pelas enzimas e pelo ácido clorídrico e movimentado constantemente, jogado contra o piloro, para até se moer e selecionar esse material. Tudo bem? Então esse material vai ser dessa forma aqui, ó, jogado contra o piloro. Aquele material que não tiver 2 milímetros que dê para passar pelo esfíncter pilórico, ele volta para o estômago, continua a sofrer ação de enzimas e continua a sofrer ação de motilidade aí. Mesma coisa. No caso das aves, especificamente, tem uma característica importante, uma vez que o alimento foi triturado lá na moela e não atingiu o tamanho ideal para ser jogado para fora, lá para o intestino delgado, o que é que vai acontecer? Ele retorna para o proventrículo, recebe mais enzima, volta para a moela, recebe mais pressão, até ser, de fato, deixar o estômago mecânico, né? Bem, aqui vale a pena a gente conversar uma coisa, tá? Existem alguns hormônios produzidos pelas células enteroendócrinas, que influenciam nesse processo de motilidade. Um deles, no caso, é a gastrina, colicistoquinina e secretina. Essa gastrina, colicistoquinina e secretina, eles estão envolvidos em alças de feedback para estimular os processos de motilidade e de secreção do trato gastrointestinal. Para vocês terem noção, a gastrina ela é responsável pelos processos de síntese de ácido clorídrico, de aumentar a velocidade de síntese de ácido clorídrico no trato gastrointestinal, enquanto que a ácido clorídrico e também de motilidade do trato gastrointestinal. Enquanto que a secretina ela está vinculada aos processos de diminuição da motilidade, aumento da insalivação e diminuição da motilidade da secreção de HCl do trato gastrointestinal. Então, inclusive, pode ter relações antagônicas entre esses neuropeptídeos produzidos. Falando em relação antagônica, ainda dentro do estômago, nós vamos falar aí sobre esse tal desse reflexo enterogástrico. Por que esse reflexo enterogástrico é importante? Para que ele serve? O reflexo enterogástrico ele é importante para controlar os processos de esvaziamento do estômago e processos de digestão e absorção pós-gástrica.
Tá? Então, digestão e absorção pós-gástrica vai ocorrer aonde? No intestino delgado. Se o conteúdo do estômago deixa o estômago numa velocidade muito elevada, que o intestino delgado eventualmente não consiga dar conta de processos de digestão e absorção, o trato gastrointestinal do animal vai perder nutrientes nas fezes. Isso o animal biologicamente não quer. Então, o que é que acontece? Sempre existe um diálogo entre o intestino delgado e o estômago para aumentar ou diminuir a motilidade. O estômago é uma região de armazenamento, é uma dilatação, então ele pode diminuir o seu volume, brecar lá e manter o alimento lá dentro por mais tempo. Como é que esse alimento vai ser mantido por mais tempo, essa taxa de digestão, como é que vai acontecer? A partir do reflexo enterogástrico. Para vocês terem noção como é que funciona esse reflexo enterogástrico, prestem atenção no seguinte: algumas células que estão lá no intestino delgado do animal, né, células enteroendócrinas, base estreita, ápice largo, base larga e ápice estreito, desculpa. Então essas células enteroendócrinas elas vão sentir o pH do meio, né, lá no duodeno, imediatamente na saída do estômago, vão sentir o pH do meio. Se identificarem um pH muito baixo, uma grande quantidade de gordura, uma elevada osmolaridade, uma grande quantidade de peptídeos e aminoácidos, o que é que vai acontecer? Essas células elas vão secretar secretina. Essa secretina, entre outras funções, vai fazer com que ocorra uma menor motilidade do estômago distal dos animais. Então, uma vez que ocorre menor motilidade do estômago distal, menos atividade de moer e atividade de triturar o alimento vai existir no estômago, menos material deixa o estômago. E aí o que é que vai acontecer? Esse intestino delgado vai ter tempo para digerir essa digesta rica em gordura, essa digesta rica em proteína que eu acabei de falar. Tudo bem? Então esse reflexo enterogástrico ele tem essa sacada extremamente importante, tá? Então ele vai controlar o esvaziamento gástrico, como eu falei para vocês. No caso do intestino delgado, nós já falamos desse movimento propulsivo e não propulsivo. Propulsivo a peristalse e não propulsivo a segmentação. Isso ocorre mais no intestino delgado, principalmente, né? Visando os processos de mistura entre as enzimas de origem pancreática, as enzimas de origem intestinal e a digesta, para facilitar os processos de digestão e ainda, né, a segmentação é importante no processo de contato do material que foi atacado pelas enzimas e a mucosa do intestino delgado para facilitar a absorção. Tá? Então a segmentação é extremamente relevante nesse processo. Pessoal, nós não poderíamos deixar de falar também da motilidade do intestino grosso. E aqui nós vamos falar dessa motilidade do intestino grosso especificamente para aqueles animais de seco e cólon funcional, aqueles fermentadores pós-gástricos, tá? Por quê? Porque existe uma influência extremamente elevada entre esses processos de motilidade, esses movimentos de massa no intestino grosso desses animais e os processos fermentativos que são importantes, tá? Então, no caso do seco e do cólon, né, dos animais que têm importância no processo de fermentação e absorção, existe motilidade. Essa motilidade ela é regulada por ondas lentas também, né? Por marca-passo similares àquelas células de Cajal que eu falei para vocês. E no caso do seco e principalmente do cólon dos animais, nós temos processos de movimento de massa, processos propulsivos e antipropulsivos, tá? Nós temos movimento de peristalse e antiperistalse para facilitar os processos de mistura e de estimular os processos de fermentação e de retenção no trato gastrointestinal. Se vocês pensarem, os processos de motilidade no trato gastrointestinal, no intestino grosso desses animais, eles tendem a ser uma motilidade mais rápida do que no rumen retículo dos animais, tá? Que nós vamos falar daqui a pouco. Mas o que é mais importante aqui é que esse seco e esse cólon tem motilidade, e essa motilidade é responsável por misturar o material, por estimular a produção, a fermentação. E o que é que ocorre, né? Muitas vezes ocorre que essa motilidade ela é inibida, ou ocorre uma grande produção de gases, ou um empachamento, né, um aumento do material, da osmolaridade do material, que impede a fluidez desse material e gera, entre outras coisas, a cólica intestinal dos animais, que é extremamente complicado. Tá? Então,
Para que servem esses processos? Está aqui descrito, né? Retenção de partículas maiores, a mistura, a retenção de bactérias, apesar de que essas bactérias elas não sejam digeridas aqui, né? Perdidas no caso do equídeo, elas têm importante papel no caso dos coelhos lá, da fermentação pós-gástrica. Pessoal, nós não poderíamos deixar de falar no caso da motilidade ruminoreticular, tá? Então vamos abrir aqui um parêntese, a gente já deveria ter falado lá do intestino grosso e finalizar, mas vamos abrir um parênteses para falar da motilidade ruminoreticular aqui, basicamente por quê? Porque essa motilidade ruminoreticular, assim como a motilidade do intestino delgado, assim como a motilidade do estômago, assim como a motilidade do intestino grosso, ela também é regulada pelos fatores de meio. Tá? Osmolaridade, pH, fluxo de matéria seca. Então, nós sabemos que o rumen é um sítio de extensa motilidade. Essa motilidade tem a ver, por exemplo, com a presença de fibra na dieta que estimula esses padrões de motilidade. E essa motilidade é essencial para o funcionamento do rumen. Por quê? Porque o bom funcionamento do rumen depende dos processos de ruminação, que são estimulados pela motilidade, e os processos de eructação, né? Que nada mais é do que o gás que é formado, cerca de 2 litros por minuto de gás de dióxido de carbono em processo fermentativo elevado. O gás formado ele tem que deixar o rumen, senão vai gerar um processo de timpanismo. E tudo isso depende dos processos de motilidade. O que é fantástico? Esses processos obedecem aos mesmos padrões, aos mesmos sinais químicos e mecânicos que eu falei para vocês, né? Então, sinais químicos e mecânicos lá nos mecanorreceptores e quimioreceptores ruminais, eles estão relacionados com os processos de aumento ou diminuição da motilidade do trato gastrointestinal. Quer ver um exemplo? A presença de mecanorreceptores vai sentir, por exemplo, a abrasividade do conteúdo do trato gastrointestinal quando estiver rico em fibra. Vai formar um colchão fibroso, vai arranhar, né, gerar atrito nas paredes e isso aí vai estimular a motilidade do trato gastrointestinal. Então esse é o processo aqui, ó, que gera, né, que antecede a motilidade a ruminação, e isso é o que acontece com as partículas lá que tentam, né, promover os processos de mistura e de inoculação de novas partículas que chegam ao rumen, de motilidade, e o processo inclusive o material vai sendo depositado em camadas, né, igual como vocês estão vendo aqui. Segregação. E aí a motilidade de eructação, colchão fibroso, né? Pessoal, a motilidade do abomaso é similar ao do intestino do estômago verdadeiro dos animais, vão ter esse mesmo padrão de onda lenta. Então, eu espero que essa aula tenha sido instrutiva para vocês, tá? Recomendo que vocês leiam o material, os livros textos, o material que está disponibilizado na sala de aula virtual, para que possam acompanhar isso de forma mais eficiente. Tudo bem? Então, até mais.